Se você ficou triste com o cancelamento de Westworld, né, a série não vai voltar para sua quinta temporada, que talvez fosse a última, tô aqui para te acalmar um pouquinho, porque está disponível no Prime Video a série Periféricos, baseada num livro do William Gibson, produzida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, os produtores de Westworld. E ó, a série é excelente para quem está se sentindo órfão da série da HBO. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho de Periféricos. William Gibson é um dos autores mais importantes da ficção científica contemporânea. Ele basicamente criou o cyberpunk, ou pelo menos o cyberpunk como um gênero literário, graças ao livro Neuromancer, lançado lá nos anos 80, que faz parte de uma trilogia, e depois com outros livros em que William Gibson também explorava bastante toda essa ideia da tecnologia, de grandes corporações e de um futuro que representava muito mais o presente, ou pelo menos o momento que o autor escreveu os livros, né? E essa é uma das características da boa ficção científica, né? Boa ficção científica, ela raramente é sobre o futuro que pode estar ali envolvido na história, mas sim sobre o momento em que ela foi concebida. Quer um exemplo? Neuromancer mesmo. Tem uma das aberturas de capítulo mais famosas da literatura de ficção científica, que é também a abertura do livro. A história se dá com a seguinte citação, olha só. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. É ou não é uma abertura e tanto, né? Só que ela é muito representativa do momento em que ela foi escrita. Afinal de contas, se você nasceu depois dos anos 2000, talvez essa frase não faça o menor sentido para você, ou pelo menos passe um sentido completamente diferente daquele com o que o William Gibson queria passar. A cor de uma televisão sintonizada fora do ar nos anos 80 era cinza, chuviscada, mas se você cresceu só com as TVs digitais ou com as TVs de LCD, essa cor pode ser azul. E aí você lê isso e vai pensar que, na verdade, ele estava dizendo que o céu estava limpo, né, bonito, céu de brigadeiro. Ou ainda, se você for mais jovem, a cor de uma TV sintonizada fora do ar pode ser completamente preta, e aí você vai imaginar que o livro, ou pelo menos aquele momento da história, se passa durante a noite. Mas o significado de TV fora do ar naquela época era realmente de um céu nublado, um céu cinza. É um anacronismo que adiciona um certo charme à trama e deixa tudo mais próximo do que era lá nos anos 80. Em Periféricos, o livro, uma obra que William Gibson já escreveu nos anos 2000, acontece algo semelhante. Na trama, temos dois irmãos no não tão distante futuro de 2032. A Flynn e o Burton vivem ali numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Ela trabalha numa loja de impressões 3D e o irmão é um veterano de guerra. Ela é muito competente em jogos de realidade virtual e normalmente faz isso utilizando o usuário do irmão. Por isso chama a atenção de uma empresa que vai testar ali uma nova forma de realidade virtual e quer utilizar a sabedoria do Burton e não dela, né? Afinal de contas eles acham que o usuário dele é que é bom em jogos de realidade virtual, para testar esse novo aparelho de RV. Só que, obviamente, é ela que testa e acaba entrando realmente num mundo muito diferente que ela mal consegue definir o que é real e o que seria virtual. O problema é que esse mundo não é exatamente virtual, e sim o futuro, em 2099. Pois é, ela consegue fazer uma espécie de viagem no tempo. Não é exatamente uma viagem no tempo, né? É uma transmissão de dados, porque ela não viaja de forma corpórea. Ela simplesmente envia os dados da sua consciência para um construto, que seria um androide. E aí a gente começa a entrar em terreno de Westworld, porque lembra muito o que a gente vê nas duas últimas temporadas de Westworld. Até me pergunto se algum roteiro de Periféricos não foi trocado ali em algum momento em Westworld, porque tem coisas muito semelhantes nesse sentido. Aí a Flynn acaba vendo um crime e começa a ser perseguida por uma grande corporação do futuro que agora precisa acobertar o que aconteceu e também ir atrás dos responsáveis por um roubo que aconteceu ali na empresa. Conspiração, uma grande corporação que na verdade está envolvida com a manutenção daquele mundo no futuro e personagens que caem de paraquedas no meio disso tudo e acabam descobrindo ter uma certa importância nessa história toda. Ou pelo menos buscam saber o que de fato está acontecendo, nem que seja simplesmente para salvar a própria pele. A Flynn é interpretada pela Chloe Moretz, que nos últimos anos não tem feito assim grandes séries ou filmes, mas aqui eu acho que ela se encontrou muito bem. Já o Burton é vivido pelo Jack Reynor, um ator que tem lá o seu carisma e consegue traduzir muito bem a relação entre os dois irmãos,
que é uma relação muito humana de fato. Existe um carinho pelos dois, mas também existe conflito, como toda relação fraternal, né? O grande lance de Periféricos está na direção e na forma como a série está envolvida em criar uma atmosfera muito própria, muito significativa. Algo que também se relaciona bastante com Westworld, né? O primeiro episódio de Periféricos, ele é todo voltado para a construção de mundo e às vezes pode até soar meio esquisito e não fazer sentido em vários momentos, mas é porque ele está te introduzindo aquele universo primeiro para depois cuidar de toda a trama que vai seguir durante a temporada. É uma característica até um tanto ousada, afinal de contas o primeiro episódio tem quase 1h30, 1h12, 1h15, mas que prende muito a atenção justamente por mostrar muita coisa sem dizer tanto. E olha, isso vindo de uma série produzida por Jonathan Nolan e Lisa Joy é algo que a gente tem que louvar, hein? Eles adoram diálogos expositivos. Apesar da produção do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, a série foi criada e desenvolvida pelo Scott Smith, que também assina alguns roteiros e é o showrunner da série. Mas também não estou eximindo a série disso não, tá? Logo depois, no terceiro, no quarto episódio, tem muita exposição envolvendo coisas que aconteceram ali, que eu não vou falar aqui porque pode ser spoiler, lidando então com as consequências do que seria esse futuro de 2099. Ali eu acho que a série pegou um pouquinho pesado. No quarto episódio mesmo, tem um diálogo envolvendo a descrição do que seriam os 3 poderes desse futuro, que a personagem literalmente desenha para o espectador como que é a base de poder ali. Me lembrou até uma cena do Interestelar em que eles explicam o buraco de minhoca, né, o wormhole, com aquela cena infame do cientista dobrando papel, furando com uma caneta, explicando a ligação de 2 pontos ali que é causada por um buraco de minhoca. Uma coisa que a gente já viu até em outros filmes de ficção científica, mas ok, a gente entende, nem todo mundo é completamente iniciado em ficção científica mais cerebral, né? O que torna necessário que às vezes a série precise se render um pouquinho à exposição para não afastar totalmente o espectador, porque ela é de fato uma série mais cabeçuda até do que Westworld em alguns momentos. Afinal, além de lidar com uma versão muito particular de viagem no tempo, ela também envolve realidades alternativas, porque uma vez que você muda alguma coisa no passado, o futuro também muda, criando ramificações da linha temporal. Pois é, até isso a série aborda, mas aborda de forma muito original. Só que como eu falei no começo, nada disso é sobre o futuro, nada disso é sobre viagem no tempo ou realidades alternativas, mas é sobre o nosso presente, né? O futuro de 2033, que não está tão distante assim da gente, é muito próximo visualmente e é muito próximo na forma como a sociedade também está dividida. Só que ali em 2033 a gente vê as ramificações de um capitalismo completamente absurdo, em que você precisa trabalhar, por exemplo, e ainda assim mal consegue comprar uma pílula de um remédio que precisa ser tomado diariamente. As coisas são realmente muito caras, nem todo mundo, obviamente, tem acesso, facilitando, então, o mercado negro, facilitando o contrabando. Não é diferente do que a gente vê hoje, só é um pouco mais exagerado. Já o futuro de 2099 tem um design extremamente opressor, ao mesmo tempo que é curiosamente abandonado, consequência de diversos eventos que aconteceram ao longo dos anos e que surgem na série e no livro como um aviso para a forma como a gente vai tratar o planeta e deixar o planeta para as futuras gerações. E a ideia de uma viagem para o futuro, que envolve, na verdade, transferência de dados, transferência de informações, também me soa alegórica. Isso porque, às vezes, para salvar o futuro, tudo que a gente precisa é informação. E a forma como a gente utiliza essa informação é que pode definir como vai ser o planeta daqui 30, 70 anos. A graça toda das obras do William Gibson está justamente em comentar tanta coisa importante e fazer a gente refletir tanto sobre o nosso presente, só que sem parecer chato. São boas histórias de ficção científica, com aventura, com ação, com romance, com drama, que embalam, na verdade, diversas camadas de entendimento, diversas camadas de interpretação. O nome Periféricos também é uma boa escolha. Ele se refere aos robôs, né, que são lá do futuro e que recebem os dados, né, ou pelo menos a consciência das pessoas no passado. Mas também se refere a quem está na margem da sociedade, aos periféricos da sociedade, da qual fazem parte a própria Flynn e o Burton. Aliás, vários dos personagens que a gente encontra são parte desses
periféricos, desses personagens à margem. Personagens que são ignorados, mesmo depois de terem lutado por seu país em guerras, mas por voltarem mutilados. Ou até aqueles que são simplesmente veteranos, mas que são de fato tidos como párias da sociedade por um motivo ou outro. Coisa que a gente já viu, né? O primeiro filme do Rambo, por exemplo, lida muito bem com isso, desenvolvendo ali toda uma história sobre um veterano da Guerra do Vietnã. Em tecnologia, periféricos são complementos ou até equipamentos essenciais que fazem funcionar um sistema no todo. Acho que dá para ficar bem claro o que essa série está querendo dizer envolvendo os personagens periféricos e sua relevância no funcionamento da sociedade. Se você já assistiu Periféricos, comenta aqui embaixo se você está achando ela uma boa substituta para Westworld. E se você está com saudade de Westworld, não deixe de conferir esse vídeo aqui com algumas dicas de filmes e séries para quem gosta muito da série. Valeu pela audiência e até a próxima.